Oi, tudo? Oi, gente, eu sou a Cara Pietra e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho pensado bastante nos últimos dias. Primeiro, eu queria falar sobre como muitas vezes a gente tem uma sensação de procrastinação, mesmo quando a gente já fez bastante coisa. Eu não sei se vocês passam pela mesma situação que eu, mas é muito difícil muitas vezes lidar com o fato de não fazer aquilo que outras pessoas ou até nós mesmos esperamos. Nós acordamos, criamos uma ideia do que iremos fazer durante o dia, mas de alguma forma aquilo não sai como esperado. Como a gente lida com isso? Como a gente vai lidar com as nossas frustrações e como elas irão intervir e como elas irão influenciar a nossa vida diária? Hoje, quando eu estava falando com a minha psicóloga, eu estava questionando sobre isso. Eu fiz muitas coisas. Eu escrevi, eu limpei o banheiro, eu arrumei a cozinha, voltei a escrever. E mesmo assim eu estava com uma sensação de que eu não tinha feito o que eu precisava fazer. Talvez isso more na ideia de que eu precisava fazer tudo ao mesmo tempo e entregar tudo no mesmo dia. Mas, de repente, as outras coisas não pareciam tão interessantes. Para mim não fazia sentido fazer nada daquelas coisas. Eu não queria fazer nenhuma delas e só a ideia de precisar fazer algo me causa estranhamento, me causa um sentimento de por que eu vou fazer isso? Pra quê? Sabe? Hoje eu tava numa ideia, aliás, não numa ideia, mas eu tava numa sensação de eu não quero fazer nada, eu não quero ver TV, eu não quero assistir nenhum streaming, eu não quero escrever, eu não quero limpar, eu não quero dormir, eu não quero ficar em pé, eu não quero ficar deitada. E aí você se pergunta, tá, mas você quer fazer o quê? Nada. Esse é o ponto. Eu não quero fazer absolutamente nada. Mas numa sociedade que o tempo todo cobra que a gente faça alguma coisa, que a gente produza alguma coisa, que a gente desenvolva alguma coisa, como a gente vai lidar com essa autocobrança? E eu não tô falando cobrança das outras pessoas, não, falando da autocobrança mesmo, de você olhar pro nada e falar, tá tudo bem. Pra mim é muito difícil. Pra você talvez seja um pouquinho mais fácil. Outro ponto que eu queria trabalhar nos últimos dias, e é uma coisa que é um grande dilema pra mim, é a minha vontade de ser uma pessoa mais organizada, ao mesmo tempo que eu não tô nem aí pra bagunça. A minha casa, geralmente, ela vai estar um caos caótico, com roupas em cima da cama. E aí muitas pessoas devem estar pensando nesse momento, Pietra, pelo amor de Deus, como é que você consegue? Eu te digo, conseguindo. Isso não é um problema pra mim, isso não é um dilema pra mim, isso não é uma prioridade na minha vida. Eu sempre brinco com todo mundo que o sonho da minha vida sempre foi, de fato, ter alguém pra me auxiliar nas coisas da casa. Porque, gente, se existe algo que eu odeio fazer, é limpezas. Eu odeio lavar pratos. Eu odeio ter que lavar roupa. Na verdade, não é que eu não gosto de lavar roupa. Eu não gosto de ter que estender as roupas que eu lavei. Eu não gosto de lavar pratos. Não é que eu não gosto de lavar os pratos. Eu não gosto de ter que guardar os pratos depois. E aí você diz, então deixa lá em cima da pia. Mas aí não parece que eu limpei nada. E aí eu vivo num grande dilema. Eu não gosto de colocar as roupas dentro do guarda-fatos. E aí você diz, não precisa colocar. Mas aí eu deixo as roupas todas em cima das prateleiras da casa. Como é que funciona? E aí eu vivo nessa grande ambiguidade sensorial
e visual e mental. Porque o tempo todo eu tô vendo a minha bagunça, eu tô me incomodando com ela, mas ao mesmo tempo ela não consegue entrar num ponto de prioridade da minha vida. E essa prioridade, ela geralmente é focada em outras coisas. Eu sou uma pessoa que perde o foco extremamente rápido. Então, criar rotinas para mim é algo excruciante. Eu já tentei de várias formas criar essas rotinas na minha vida, mas que de alguma maneira não tiveram qualquer efeito prático e duradouro na minha vida. Já tentei limpar a casa um dia sim, outro não. Já tentei limpar uma coisa de cada vez, a cada dia da semana. Já tentei fazer enquanto estou nas minhas pausas de almoço. Mas como manter uma rotina quando a sua vida não possui qualquer rotina? E talvez esteja aí a resposta da minha pergunta. Mas eu quero divagar um pouquinho mais sobre isso. Como é que a gente vai criar uma rotina quando a sociedade está o tempo todo chamando por mais e mais atividades? Eu agora comecei o ginásio. Estou começando o ginásio porque eu preciso emagrecer, eu preciso ter um novo corpo por questão de saúde e também por questão estética, porque eu quero ser uma pessoa mais magra, eu quero poder caber nas roupas que eu gostaria de vestir. E pronto, é algo que me apetece fazer nesse momento. Mas ao mesmo tempo, esse período que eu estou no ginásio é um período que eu não estou fazendo outras coisas, como a limpeza da casa, por exemplo. E aí, quando eu chego em casa, já é tarde da noite, porque eu vou pro ginásio depois do trabalho, e eu me deparo com a situação que eu tô muito cansada. E aí, eu limpo depois que eu chego do ginásio, ou eu acordo um pouco mais cedo. E aí eu tenho um outro dilema, eu não consigo acordar tão cedo. Gente, 1 hora que seja, 2 horas que seja, eu não consigo acordar muito cedo. Por quê? Porque a minha vida é assim, desde que eu era criança. Eu sempre fui uma pessoa muito noturna. Mas não existe pessoa noturna. Existem pessoas que não conseguem trabalhar de manhã. Não conseguem ter uma vida saudável pela manhã. Nem todo mundo é igual. E aí a gente precisa quebrar esses paradigmas. Isso, inclusive, já está testemunhado em estudos. Não sei qual é o estudo desse momento, mas eu já vi aquela menina lá do Instagram que posta artigos científicos, posta coisas sobre artigos científicos, falácias científicas, e ela rebate tudo, e ela já comentou sobre isso também. Né? Existem pessoas que são mais vespertinas e tal, até noturnas. Mas, de fato, eu sou uma dessas pessoas. Eu começo a funcionar direito a partir das 10 da manhã, 10h30 da manhã, 11 horas da manhã. Aí eu já acordo com toda a energia possível. Mas geralmente quando eu acordo nesse período, eu já tenho que ir para o trabalho. Já tenho que estar pronta para ir trabalhar. Aí lá vai eu ter que acordar um pouquinho mais. E ainda tenho que acordar um pouquinho mais cedo, tá? Porque eu tenho que me arrumar para ir para o trabalho. Então, assim, em uma sociedade que está o tempo todo nos consumindo, e eu passo a maior parte do tempo nesse trabalho, não que seja ruim, não é o caso, pelo menos não é o meu, eu tenho que lidar com algumas prioridades. Nesse momento eu tô de férias, mas depois eu vou ter 3 atividades que são meio que obrigatórias para mim fazer, que é ir para a faculdade, trabalhar o dia inteiro em período integral, a faculdade também em período integral, e conciliar tudo isso com o ginásio no final do dia. Aí você deve estar se perguntando, Pietra, mas como é que você faz? Você estuda integralmente e também trabalha integralmente? Minha filha, nos dias de folga a gente não tem folga. É simples assim. Porque
bandidinha assalariada vai ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo e vai ter que sacrificar alguma coisa. Aí você diz: ai, Pietra, mas por que você não pode sacrificar então acordar um pouquinho mais cedo para limpar a casa? Porque não é minha prioridade. Limpeza da casa nunca foi minha prioridade. Eu não gosto de fazer isso. Não me dá prazer fazer isso. Mas, em alguns momentos, eu vejo que é necessário fazer, porque senão a casa vai cair, né? E eu faço. E é nesses extremos que as coisas acontecem comigo. Quando a casa está caindo, eu decido que é hora de limpar. Quando os pratos estão abarrotados na pia, aí eu vejo que é hora de lavar. E aí eu lavo tudo. Só que aí eu tenho que guardar. E eu não guardo. E aí eu reutilizo tudo e depois tá tudo sujo de novo em cima da pia. O grande ciclo da bagunça. E eu tenho que mudar isso? Talvez. Vou mudar pra já? Não tenho certeza. Mas o fato é, eu vivo me cobrando e vivo me comparando às outras pessoas, porque eu queria, lá no fundinho, queria ser muito parecida com alguns amigos que eu tenho, que não conseguem dormir sem as louças estarem todas limpas. Não conseguem dormir, aliás, não conseguem acordar de manhã e não arrumar a cama para quando chegarem do trabalho estar a cama toda forradinha, bonitinha, esperando por eles. Gente, eu adoraria ser assim, eu não consigo. Ou eu arrumo a cama quando eu acordo, ou eu tenho que me barbear porque eu sou uma mulher trans, ou eu me barbeio pra não chegar barbada no meu trabalho. Então, assim, são choices, prioridades, coisas que eu preciso desenvolver. Talvez algumas pessoas vão falar pra mim: ai, Pietra, você só é preguiçosa. Outras podem dizer que acontece, de vez em quando dá pra trabalhar isso. Ou, cria uma rotina, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Mas, sinceramente, não é minha prioridade. E quando for minha prioridade, provavelmente eu vou executar da melhor maneira que eu puder. E, por enquanto, eu vou continuar levando a vida como está. Mas e aí, então, por que você está falando por 10 minutos a respeito disso? Porque eu acho que é preciso verbalizar isso out loud, falar isso abertamente para você mesmo, olhar no espelho e dizer: Pietra, você sim é uma pessoa bagunceira. Nesse momento, pode ser que daqui a 2, 3 anos isso mude. Mas talvez nem mude, gente, porque eu sou assim desde que eu sou criança. Eu criei uma versão à limpeza, a organizar coisas, a cuidar do lar, que, enfim, é algo que precisa ser trabalhado na terapia e eu estou trabalhando isso. Mas e vocês? Vocês são assim também? Vocês são aquelas pessoas que não conseguem lidar com bagunça, com sujeira? Ou vocês são aquelas pessoas mais de boinha e sossegada em relação a isso? Deixa aqui nos comentários. E podemos debater com carinho, amor e respeito, tá bom? Um beijo e até a próxima.